publicado aqui no Lauro Jardim, material assinado aqui, publicado na coluna do Lauro Jardim, assinado pela Naira Trindade. Carlito, o que é isso, Carlito? Isso é uma coisa bem simples, tá? Bolsonaro tá com medo de ser preso e por conta deste medo da prisão, ele está apelando para os seus apoiadores irem para a rua, basicamente gritar, né? Como diria o maior fã do Bolsonaro, o ex-olavista, ex-bolsonarista, mas sempre oportunista, Nando Moura, né? Dizendo ali que o cara vai pra rua bater no peito e falar meu presidente, para poder defender ali o mito. Eu não sei como é que vai acontecer esse ato, mas eu já adianto para vocês que esse ato que vai acontecer na Paulista, no dia 25 de fevereiro, vai ter muito mais adesão do que aconteceu nos atos anteriores. Primeiro que Bolsonaro estará presente. Então isto por si só já leva um número significante de pessoas para um ato como esse. Segundo ponto, segundo fator importante, tá? Parlamentares bolsonaristas de São Paulo e de outras regiões do Brasil estarão lá. Deputados estaduais de São Paulo estarão presentes lá. Deputados federais de São Paulo estarão presentes lá. Senador por São Paulo, aliado do Bolsonaro, né? Como é o caso do astronauta que só foi para o espaço graças ao governo Lula, né? O Marcos Pontes. Estará lá, presente lá também. E também tem os vereadores bolsonaristas que vão estar presentes também. O que isto quer dizer, Carlito? Que todos, escreva o que eu vou dizer para vocês, todos os funcionários desses gabinetes serão obrigados a comparecer, de todos os parlamentares que estão lá em São Paulo, ou que residem em São Paulo, ou que tem alguém que trabalha em São Paulo, serão obrigados a comparecer e provavelmente serão obrigados a levar mais 2 ou 3 pessoas. Além disso, empresas de empresários que poderão ser apontados muito em breve, como membros envolvidos direto ou indiretamente pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro e nos atos posteriores ao segundo turno das eleições de 2022, a gente vai ver também que é provável que eles liberem os seus funcionários também para comparecerem de forma obrigatória, sem falar nas igrejas católicas e protestantes que apoiam o Bolsonaro, que também terão ali uma presença massiva dos seus fiéis, mas esse tiro pode sair pela culatra. Por quê? Bolsonaro está tentando vender a ideia de que ele não quer nada antidemocrático. Inclusive, ele disse que não é para ir comparecer lá com bandeiras, atacando ninguém, que é um ato de paz, que ele quer fortalecer. E engraçado que ele faz questão de deixar claro que é um ato de paz, mas sempre citando o lema fascista, né? Deus, pátria e família. Sempre citando o lema fascista, Deus, pátria e família, como se não fosse nada. E aí, voltando para esse ponto aqui importante, o tiro pode sair pela culatra. Por quê? Porque o bolsonarismo chegou no nível de idolatria pela figura do Bolsonaro e por outras figuras também, que é quase que improvável, se não impossível, que você tenha um ato onde não tenha nenhum tipo de bandeira pedindo ajuda das Forças Armadas, golpe de Estado, prisão do Xandão, não tem algo do tipo. É impossível, porque eles radicalizaram tanto a base de apoiadores que os próprios apoiadores hoje entendem que se Bolsonaro for preso, o movimento vai continuar sem o Bolsonaro. Inclusive está tendo uma pressão para que Tarcísio compareça, Ricardo Nunes compareça. Eu até falei sobre isso porque eu vi alguns comentaristas de alguns portais aí falando que não acreditam que o Ricardo Nunes compareça, mas acreditam que o Tarcísio compareça. Eu imagino o oposto, tá? Porque se vocês pegarem a pesquisa feita pela Atlas Intel no final de janeiro, ela incluiu 17 nomes ali de políticos para saber quem era o político mais bem avaliado e o pior avaliado daquela lista. O pior avaliado era o Sérgio Moro. Olha a ironia, né? Sérgio Moro e o... Olha que ironia do destino. Sérgio Moro, em primeiro lugar, Arthur Lira em segundo lugar, Ciro Gomes em terceiro lugar e Bolsonaro em quarto lugar. Olha onde Ciro Gomes conseguiu chegar. Entre os políticos que passam uma impressão negativa de rejeição para o público, Ciro Gomes está em terceiro lugar. Ele consegue ficar à frente do Bolsonaro. Ele consegue ficar à frente da Michelle Bolsonaro. Vocês entenderam a gravidade disso? Quando a gente alertava no passado do que o Ciro Gomes estava procurando, né, esse ódio que ele estava deixando claro ali, contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, e que eu já disse, eu entendo. JF, muito obrigado pelo superchat, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado. Boa tarde, Carlito, por colaborar. Muito obrigado, gente, que tá chegando aqui para acompanhar a gente agora. 121 pessoas. Vão bater 200 likes, meus amigos, na live de hoje. E aí, quando a gente falava do risco que o Ciro Gomes estava correndo com aquele ódio, né, desmedido ali contra o Lula, não conseguindo separar a parte
pessoal da discussão política, o microfone tá na mão aí? A parte pessoal da discussão política era por conta disso. O Ciro hoje consegue ser mais odiado que Bolsonaro, tá? Pelo menos nessa pesquisa Atlas Intel. E aí, voltando ao porquê que eu acho que o Tarcísio não vai? Deixa eu só sentar aqui, inclusive, para fazer essa análise com vocês aqui, tá? Por que eu acho que o Tarcísio não vai? Porque o Tarcísio, desses políticos, foram feita a pesquisa citando 17 políticos. Desses 17, inclusive a revista Fora até mostrou lá essa pesquisa no site deles, e lá nessa pesquisa que a revista Fórum mostrou, eles excluíram 2 nomes, né? Que é o nome do ministro Rui Costa, que até onde a gente tem aqui informação, não tem ainda, né, uma possibilidade de uma candidatura nacional, e o ministro Flávio Dino, que vai assumir o STF, então, a não ser que ele deixe a cadeira de membro do STF, também não se pode incluir ele em pretensões eleitorais, né? Porque não faria muito sentido, pelo menos não nesse momento. E aí, quando você vai para essas análises aqui baseadas nisso, nessas informações que a gente está trazendo aqui, que é estratégico, né, e numérico, eu acho pouco provável que o Tarcísio compareça. Por quê? Porque o Moro e o Lira são os 2 piores políticos do Brasil, de acordo com a impressão do público. E o Tarcísio, dos 17, ele aparece em último lugar. Ele aparece com a menor rejeição dos 17 apresentados ali. Entre os 17 estão a Simone Tebet, o Romeu Zema, o Eduardo Leite, a Marília... o Fernando Haddad, a Marina Silva, a Janja, a Michele Bolsonaro. E ele aparece ali em último lugar. Então eu não sei se ele compareceria. Até porque a gente está vendo que o Tarcísio não é tão burro quanto muita gente imaginava. Ele já começou uma campanha para meio que se desconectar do Bolsonaro. Porque ele já entendeu que ele consegue ter uma carreira política se ele souber fazer o trabalho, seguindo inclusive as orientações até do Kassab, né? Que o Kassab, para quem pensava que o Kassab era um brocão, né? Um bobão, um lerdão, como a gente pensava que ele seria ali. Até ele é para algumas coisas, né? Mas enfim. Ele tá ajudando o Tarcísio a lidar com algumas situações e tá conseguindo, inclusive, segurar o Tarcísio ali com a possibilidade de reeleição em 2026. Tanto que internamente já se discute que o Tarcísio não seria candidato à presidência da República, a candidatura dele seria a reeleição para o governo do estado de São Paulo e a próxima, em 2030, que ele poderia pensar em ser candidato ou a Senado pelo estado de São Paulo ou ser candidato à presidência da República, mas é uma discussão que ele ainda pretende amadurecer com Kassab e outras figuras dentro do próprio partido do Kassab, né? E do próprio partido dele, do Republicanos. E detalhe, muita gente não entendeu por que o Tarcísio não se filiou ao PL. E a resposta talvez esteja a gente vendo esses encontros que ele tenha tido ali com o presidente Lula, com outras figuras, seja um bom exemplo de tudo isso que a gente está vendo, né? O Tarcísio é uma figura mais esperta que o Lula, ou que o Bolsonaro, perdão. Ele é mais esperto que o Bolsonaro. Então, eu acho, como eu disse para vocês aqui, eu vi alguns portais falando aí que não acreditam na ida do Tarcísio, melhor, que acreditam na ida do Tarcísio, mas que não acreditam na ida do Ricardo Nunes. Porque o MDB não quer que ele compareça, orientou ele a não comparecer, porque o MDB, nacionalmente falando, é aliado do presidente Lula e, inclusive, ocupa ministério dentro do governo. O grande problema, meu amigo, é que se você for levar isso em consideração, você vai ignorar todo o resto que aconteceu até aqui do Ricardo Nunes com o Bolsonaro. Porque o Ricardo Nunes e o Bolsonaro têm uma aliança formada em São Paulo. A aliança está tão consolidada que o Ricardo Salles tirou a sua candidatura, sua pré-candidatura. Então eu acredito que quem provavelmente irá comparecer é o Ricardo Nunes, porque é ano eleitoral. Ele sabe que não é a base da direita moderada que vai eleger ele, tá? Ele sabe que não é essa base. O que vai acabar elegendo ele, possivelmente, se ele for eleito, que eu acredito que não será, tá? Tô fazendo uma análise aqui num cenário bem hipotético, que para mim ele não será eleito, o eleito para mim será Guilherme Boulos, junto com a Marta Suplicy. E eu acredito que ele irá comparecer por causa do ano político e porque ele não quer se afastar 100% do bolsonarismo. O Tarcísio, eu não acredito que compareça. Mas se ele comparecer, vai ser aquela presença tipo, vim e tchau. Só para mostrar que a gente ainda se fala, que a gente não tá brigado. Porque eu não acredito que o Tarcísio vai querer comprar essa briga com o Bolsonaro. Eu acho que ele vai deixar o Bolsonaro se lascar, como a gente fala numa linguagem bem popular. É isso que eu acredito que vai acabar acontecendo. E aí, bota aí na tela, por gentileza, produção, o material. Bolsonaristas vão apelar à popularidade contra investigações. Naira Trindade, perdão. E aí segue aqui, tá? Alvejados pela investigação da Polícia Federal, que avançam cada dia mais com revelações explícitas sobre a tentativa de golpe,
Bolsonaristas vão apelar à popularidade de Jair Bolsonaro para tentar construir novas narrativas e, quem sabe, evitar o derretimento do bolsonarismo. Volta aqui, por gentileza. Se vocês descobriram como é que faz a viagem no tempo, vocês vão conseguir resolver isso. Caso contrário, meus amigos, podem desistir, que vocês não vão conseguir não, tá? Podem desistir que vocês não vão conseguir. Porque a gente não tá falando de uma coisa que o Bolsonaro falou da boca pra fora. Não é um controle de narrativa. A gente tá falando de um vídeo, a gente tá falando de mensagens, a gente tá falando de documentos impressos, de atos preparatórios iniciados e executados para dar um golpe de Estado. Não tem como mudar a narrativa disso quando você tem prova, você tem vídeo, você tem áudio, você tem troca de mensagem, você tem documento, inclusive documento impresso. Não dá para você mudar a narrativa em cima disso. Parafraseando aqui o Anderson Torres, né? Todos vocês vão se FODER. Que foi isso que ele falou. Todos nós vamos se FODER. A mesma coisa eu vou ter de repetir para vocês que estão achando que vão conseguir essa narrativa. Não vão, tá? O Bolsonaro quer criar um enredo novo, mas 2021, meus amigos, ainda tá muito fresco na cabeça de todo mundo. Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que daquele dia em diante, aquele presidente não respeitaria mais nenhuma, não obedeceria mais nenhuma ordem emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele encheu a boca e falou o quê? Canalha! Senhor Alexandre de Moraes, canalha! Depois, claro, né, foi chorar em posição fetal no banheiro, porque ninguém pode ver ele chorando. Foi chorar em posição fetal no banheiro, ligou pro Vampirão acudir ele. O Vampirão foi lá para Brasília às pressas, né, o Michel Temer, para acudir ele. E aí ele prometeu que nunca mais atacaria o STF, que colocaria em risco o Estado Democrático de Direito. Aparentemente, como a gente tá vendo, ele não deu muito certo, né? Então, não acredito nessa tese, não acho que ele vai conseguir reverter. E ainda acho que isso pode até agravar a situação dele. Foi até cogitado, vou pedir até para o Mike colocar na tela aí, né? Foi até cogitado uma suposta organização, bota aí, Mike, por gentileza. Uma suposta organização aí, de um ato no mesmo dia no local, lá na Avenida Paulista. Pode botar na tela, produção. Na Avenida Paulista, encabeçada ali por torcidas organizadas, para poder defender, entre aspas, a democracia, né? Contra os bolsonarentos. E o nome do ato seria chamado ali de Domingão do Arrebatamento. Só que as torcidas organizadas, algumas já se manifestaram, dizendo que essa informação não procede, que não é verdadeira, né? Que seria uma informação falsa. Mas a gente vai lembrar o que aconteceu em alguns atos, né? Durante o período aí de 2020 e 2021, em São Paulo, quando o Bolsonaro e outros bolsonaristas convocaram também atos antidemocráticos, né? Então tá aí, esse material tá publicado lá na Revista Fórum, né? Assinado pelo Julio Bittencourt. Inclusive, bota na tela principal aí, Mike, por gentileza, da Revista Fórum. Eles até publicaram um vídeo, tá aí agora, né? Não precisa você mostrar o vídeo não, mas só clica aí. Pode clicar. Isso, que um membro da torcida organizada Gaviões da Fiel, eu acredito, se não me engano, foi ele, né? Gravou um vídeo explicando aí que não existe essa história do ato, que essa história não é verdadeira, tá?